Voltamos aí, tá? Nós voltamos aí, o celular caiu. O celular desligou, irmão. O celular desligou sem mais, sem menos, tá? No momento que nós ia trazer aqui a palavra de Deus, mas não tem problema não. Nós somos mais que vencedores. Deixa eu pegar aqui uma coisa assim. O que é isso? Glória a Deus. Quero trazer a palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero ler em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 e 27. Tá? Êxodo. Graças a Deus, querido irmão, estamos aqui voltando novamente. Bom dia aí para você que está pelo Facebook, receba o nosso carinho, nosso abraço. Caiu aqui, ó, caiu sem mais, sem menos, o celular desligou, não tem explicação o que aconteceu aqui. Mas Deus está na direção aqui, em nome de Jesus, irmão. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 15, tá? Vocês que estavam aí, volta novamente aí, tá? Volta novamente aí, porque Deus tem algo grande para revelar nesta noite, nesse dia, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 22, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Êxodo 15, 22. Pode entrar aí, nossos irmãos podem entrar pelo Facebook, Josilima, tá? Josilima, você vai entrar pelo Facebook e vai ouvir a palavra de Deus para o teu coração. Diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Veja só. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Presta atenção. Por isso chamou o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que devemos beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram a ser doces. E ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Veja, lhe deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos, os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja só, meu querido, minha querida irmã, quero que você preste muita atenção. Olha só. Se guardar os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Não é maravilhoso isso? Hein? Não é maravilhoso? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Em Efésios 4:31 diz assim: toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e tendes compaixão uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Veja,
toda amargura e cólera e gritaria. Sejam eliminados do meio de vós. Não é? Quando os israelitas saíram do Egito sob a liderança de Moisés, não demorou muito para que surgissem os primeiros obstáculos. O Mar Vermelho bloqueou a sua fuga quando os egípcios apareceram atrás deles, querendo buscar seus escravos de volta. E o povo ficou apavorado e se queixou a Moisés pela morte aparente certa, porque naquele momento eles disseram: agora acabou para nós, vamos morrer, não tem mais jeito. Não é? Vamos morrer, não tem mais jeito, olha só. Veja, meu irmão, minha irmã. O homem entra em desespero por causa dos problemas que surgem. E por isso que eles se enroscam, porque entram em desespero. E nós temos que confiar no Senhor, não podemos entrar em desespero. O Senhor interveio abrindo o mar para que Israel escapasse, enquanto destruiu o exército de Faraó que os perseguiu. É o que aconteceu. Todo o exército de Faraó ficaram debaixo do mar, para provar a ele que o Senhor é que manda. E eu quero dizer que o Senhor é que manda hoje, ainda hoje. Deus está presente muito mais do que você pensa. Às vezes as pessoas acham que Deus está lá no céu e que Deus não está vendo o que está acontecendo aqui na terra. Deus está prestes a fazer um reboliço, meu irmão. Deus está prestes a fazer. E não pense você que é o homem que vai fazer esse reboliço que vai acontecer daqui para julho. É o próprio Deus que está fazendo isso. Tá? Não brigue com o seu irmão da direita, da esquerda, não. Porque é Deus que vai fazer esse reboliço. Poucos dias depois, novo problema. A água tinha acabado e quando finalmente encontraram uma fonte, a água era imprestável, amarga. Mais uma vez o povo reclamou novamente. Deus providenciou uma solução. Veja só. Deus providenciou uma solução. Moisés seguiu à risca as instruções divinas e a água amarga tornou-se potável. Nesse ponto, o Senhor dá ao povo um primeiro conjunto de regras e uma condição e uma promessa. E se desse atenção às suas palavras e obedecesse aos seus mandamentos, veja só, não sofreriam dos mesmos males que tinha cometido os egípcios. E eu quero dizer que esse Deus é o mesmo hoje. Ele não mudou. Ele está chamando a minha e a sua atenção para que você, meu irmão, minha irmã, siga os seus ensinos, porque os ensinos da palavra não se envelheceram. As pessoas envelhecem, tudo acaba, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela se cumpre à risca. As profecias estão se cumprindo e vai se cumprir. Não é? Infelizmente, há muitas pessoas amargas por aí que precisam de cura interior. Não é? Quantas pessoas precisam de cura interior? Aí eu não preciso de cura interior. Precisa de cura interior. Você precisa ser sarado por dentro. Se você não sarar por dentro, vai apodrecer por fora, meu irmão. Vai ficar doente por fora. Então, se você curar o seu interior, o seu exterior vai ser sarado também. Então, é preciso ter muitas pessoas doentes interiormente, cheio de mágoa, de ódio, ressentimento. Quantas pessoas estão sofrendo males que passou lá atrás, por causa do pai, da mãe, de parentes, né? Então, você carrega dentro de você aí uma carga ruim, negativa, que precisa ser lançada aos pés de Jesus para você ser sarado, curado, libertado. Quanta mágoa, quanto ódio, quanto ressentimento, não é? Tem gente que tem raiva do outro. Ontem mesmo, nós conversando na cura interior,
um dos irmãos dizia assim, pastora, eu quando não gostava de uma pessoa, eu falava na cara, não gosto de você. Eu não gosto daquele fulano, não gosto, eu tenho ódio, eu tenho mágoa. Você vê que as pessoas, elas têm uma facilidade tão grande de dizer, eu tenho raiva, eu tenho ódio daquela pessoa, não gosto de ver aquela pessoa na frente. Quer dizer, é uma coisa que já se tornou algo tão banal, né, de falar isso. Nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, que passar por uma cura interior. De não querer mais o mal do nosso vizinho, do nosso o irmão da direita nem da esquerda, a ponto de você dizer assim, eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. Eu quero a bênção, Deus abençoe, André. Nós caímos aí, não sei se você estava, André. O celular aqui, de uma maneira muito estranha, acabou desligando incrivelmente, não entendi. Mas a gente sabe por quê, né? São coisas negativas, né, que faz cair para você não ouvir a palavra. Mas eu quero que vocês vão a fundo, procure aí no nosso no Facebook Josi Lima e vá ver a mensagem. Não fique sem ver a palavra de Deus, tá? Porque Deus tem coisas grandes para revelar para nós. Infelizmente, há muitas pessoas amargas por aí que precisam de cura interior. Precisam se restaurar em Cristo Jesus. Talvez tenha sofrido afrontas violentas ou injustiças, mas não porque que eu sofri uma afronta, uma injustiça, que eu vou ficar a minha vida inteira, irmão, amarga. Porque quem está perdendo é eu, irmão, é você. Se eu fosse olhar para isso, eu não estaria aqui hoje falando de Jesus para vocês. Que eu fui uma pessoa muito angustiada e triste no começo da minha vida. Que aos 9 anos perdi minha mãe. E aí começou meu sofrimento. Todo mundo queria mandar em você e jogar você para lá e para cá como se fosse bola de ping-pong. Mas eu tinha um Deus maravilhoso que eu conheci ele aos 16 anos de idade. E nunca mais larguei esse Deus. Nunca mais abandonei esse Deus. Porque ele me socorreu uma hora tão angustiante. Uma hora que eu pensei, vou morrer agora. Tomei uma posição de morrer, meu irmão, mas o Senhor não deixou. Então, como eu passei por isso, tem muitas pessoas também passando e revoltadas com a vida. E eu digo para você, você precisa ser curado. Você precisa ser sarado. Você precisa ter novamente alegria no seu coração, para que você viva por fora. Se você é vivo por dentro, você também vai viver por fora. Há muitas razões possíveis, mas quando esse sentimento não é tratado, irmão, ele só aumenta. Além de prejudicar os relacionamentos, pode até levar às doenças. Eu conheço pessoas, irmão, que ficaram doentes por causa da tristeza, por causa da depressão, que eu digo para você, tem que ser tratado. Você tem que sarar. Pessoas que morreram de câncer, irmão, de doenças terríveis, porque conservar no coração amargura, tristeza. Você não pode conservar isso no seu coração. No entanto, assim como a obediência em Deus, que Deus esperava dos israelitas, ele tinha promessa de cura para eles. Seguir as instruções do Senhor, no versículo que nós lemos aqui, né, no versículo 26, né, que tem o mandamento de Deus. E leva a cura a nossas emoções, relacionamentos e o caminho para ser libertado do ressentimento, da ira e do perdão. E é o perdão incondicional ao outro. Fazendo assim, você obedecerá a Deus e com isso ficará livre de uma série de distúrbios emocionais. Tá entendendo? Uma série de distúrbios emocionais e com isso ficará livre de uma série de distúrbios emocionais e até físico. Perdoar quem nos ofende nos livra de muitos males da alma e do corpo. Como Deus fala, né, irmã Andréia? Ontem meu pastor pregou sobre isso. Que Deus abençoe, irmã Andréia.
Deus está confirmando, irmão, a palavra, não é? Tem muitas pessoas amargas, muitas pessoas que precisam ser sarados. Sarados no corpo, sarados na alma, sarados no coração. Aí eu digo para você, como é que nós vamos pregar a palavra de Deus, irmão? Se estamos cheios de tristezas. Que Jesus você vai dar para o outro. Se dentro de você está amargurado. Dentro de você não acredita na sua própria restauração. Como é que eu vou pregar restauração para outros se eu não acredito na minha restauração? Eu só posso pregar para você algo que eu recebi, algo que eu tenho dentro de mim. Eu não posso dar algo para as pessoas que eu não tenho, irmão. Então tem muita gente assim. Eles têm boa vontade, mas os seus corações precisam ser sarados. E para ser sarado, você precisa reconhecer que você precisa. Não pode ser orgulhoso. Se você for orgulhoso, você não vai procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda, irmão. Para Deus te sarar por dentro e por fora. Tá certo? Tá aí a palavra de Deus. Olha, eu quero só ler o último versículo aqui, que eu vou falar do Apocalipse. Versículo 26. Olha aqui o que o Senhor fala. Êxodo capítulo 15, 26. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Tá entendendo? Olha o que ele diz. Eu sou o Senhor que te sara. Então, nenhuma das enfermidades que foram colocadas sobre o Egito vai ser, Deus não vai permitir que esteja na sua vida. Porque você está colocando em prática a palavra de Deus e é sarado. Eu vou pegar aqui somente um livro aqui, meu irmão, para a gente continuar o nosso estudo, não é? Eu estou falando esses dias, que eu estava falando da peregrina, e no finalzinho da peregrina é para nós ter terminado. Mas nós esquecemos lá em Araxá o livro, que eu estou seguindo, e lá eu vou dar o finalzinho. Quem está me seguindo já sabe do que eu estou falando, tá? Nós demos 2 estudos, o peregrino e a peregrina. Se você não leu esse livro ainda, ou se você não viu as lives, volte lá atrás, que cada live está aí no Facebook gravadinha, tá? Cada capítulo direitinho que eu falei. São estudos maravilhosos, é pérolas que nós não podemos deixar passar, nós temos que pegar, porque vai servir para o meu crescimento, para o seu crescimento espiritual. E aí nós começamos a falar sobre os mistérios do Apocalipse. Porque tem muita gente que não acredita, irmão. E tem até pastores pregando que o povo não deve ler Apocalipse. Como o cristão servo de Deus não deve ler o Apocalipse? Se foi deixado para nós, é uma revelação tremenda que tem aqui. É uma revelação grandiosa. Por que eu não vou ler? Vou ter medo de quê, irmão? Se eu estou com Jesus, não tenho medo, não. Porque o Senhor está conosco e Ele está à nossa frente. Eu tenho que aprender, eu tenho que falar para que você aprenda e também fale. E a Bíblia diz, meu povo está perecendo. Por quê? Por que meu povo está perecendo? Porque não conhece a minha Bíblia. Hoje as pessoas não leem mais a Bíblia. Elas não leem mais a Bíblia, elas querem algo rápido, fast food, que é comida rápida, é um versículo, é uma caixinha de promessa, que até essa caixa de promessa não faz parte mais da minha vida, porque ali só tem promessa boa. Porque o dia que Deus for te dar um puxão de orelha, não, isso aqui não é Deus. Só coisa boa, você acha isso? Deus, ele vai puxar a orelha assim, se nós errarmos, ele vai dizer, meu filho, ó, tá errado, você tá fazendo errado, você tem que mudar, né? Então essa caixinha de promessa não tá certa. Ela tem que ter todas as promessas lá dentro, tanto boas e como ruins, porque o dia de Deus, ó, puxa a nossa orelha.
Então, eu tenho que conhecer a verdade, a palavra de Deus, né? E eu quero falar aqui que são perguntas e respostas. Você pode ter um caderninho aí para você escrever. Você tem alguma dúvida que você tem, você vá no meu Facebook aí e escreva lá, pastora, eu tô com uma dúvida nisso. Ou você entra no meu Zap, porque está aí no cabeçalho, né? O nosso telefone é o 999099218. Você pode entrar no meu Zap e dizer, pastor, eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso. Aquilo que o Espírito de Deus me colocar no coração para falar, eu vou dizer. E aquilo que ele não colocar, não vou falar. Porque a palavra de Deus é assim. Algumas coisas são reveladas e outras não. Tem algumas coisas que nós vamos só saber no reino celestial. E não adianta você tentar, querer, porque Deus vai falar, não é o tempo e não é a hora. E quando for o tempo e a hora, você vai saber. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui, que já são 11 horas e 24 minutos. Eu vou dizer, esse relógio, só Deus na causa dele. Anda depressa aí. Quanto tempo, irmão, durará? Compartilha essa mensagem, tá, Andréia? Nos irmãos que vão entrando aí. Compartilha aí com seus amigos, parentes, vizinhos, para que eles também sejam abençoados em nome de Jesus. Lá no YouTube, você entra lá, você procura programa Bom Dia Espírito Santo, pastora Josi, pastor Francisco, compartilha. Lá você pode dar o seu joinha, pode se inscrever no canal, tá? Para que a palavra de Deus possa entrar e longe despertar nas vidas. Bom, quanto tempo durará a presença desse cavalo e seus cavaleiros? Nós estávamos falando sobre os cavalos do Apocalipse e seus cavaleiros, não é? Então, são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, não é? Então, o cavalo amarelo. E ali nós estávamos aqui falando quanto tempo durará a presença desses cavalos e seus cavaleiros. Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: cronologicamente, os cavalos e seus cavaleiros virão um após o outro. Eles entrarão em ação no princípio da grande tribulação. O cavalo branco, guiado pelo anticristo, iniciará sua missão na terra. Viu? Iniciará sua missão na terra. Quando esse cavalo branco, depois da igreja subir, depois do arrebatamento, não, o cavaleiro não vai vir antes que a igreja suba. Tem muitos pregando isso, que o cavaleiro já está na terra. Não está, meus queridos. Não está. Ele vai vir depois da subida da igreja. Preste atenção, leia a Bíblia, palavra do Senhor. Tem muita gente aí falando bobeira, né? Coisas que não existem. Então, eles vão se manifestar só depois da subida da igreja. Vai se manifestar. O primeiro cavaleiro com seu cavalo é branco. O anticristo vai espalhar uma paz mentirosa no mundo todo. Vai fazer a cabeça de muita gente, daqueles que ficarem, né? Mas vai fazer uma aliança de 7 anos. Mais 3 anos e meio ele vai quebrar a aliança. E ele vai mostrar as garras, quem verdadeiramente ele é e o que ele veio fazer na terra. Tá? Leia a palavra de Deus, irmãos, que eu digo que a Bíblia é o nosso livro que revela para nós aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo. As profecias estão cumprindo-se. O anticristo iniciará sua missão na terra prometendo paz, segurança e prosperidade a todos. Durante um tempo, 3 anos e meio, exatamente como predito na Bíblia. A humanidade será ludibriada com as promessas mentirosas do anticristo. Os 3 cavalos restantes, o vermelho, o preto e o amarelo, começarão suas missões nos últimos 3 anos e meio, da última semana da profecia de Daniel 9:27. Teologicamente, esses períodos são chamados de tribulação ou de grande tribulação. Coisas que as pessoas nunca verá coisa tão terrível. E ao findar desses tempos,
terminará a missão dos cavalos e seus cavaleiros, a fim de o fim se aproxima rapidamente. Daniel, capítulo 12, do 1 ao 3. Aqui outra pergunta. Qual será a missão principal desses cavalos no mundo? Qual será a principal missão? Eles virão como instrumento de juízo divino. Será o tempo da grande tribulação. E existe uma pequena exceção referente ao cavalo branco. Nos primeiros 3 anos e meio da última semana profética de Daniel 9, 24 e 27, o cavalo branco e seu cavaleiro, é bom você anotar os versículos para você ler na Bíblia, tá? O cavalo branco e o seu cavaleiro não exercerão juízo sobre a humanidade. O julgamento começará na metade da semana, nos últimos 3 anos e meio. Porque até 3 anos e meio, Satanás vai fazer uma aliança, né? Olha, o Cristo que veio há muitos anos atrás, esse é o mentiroso. Eu sou o verdadeiro. É isso que o anticristo vai fazer. E esse povo que sumiu, esse povo aí os alienígenas levaram. Foram arrebatados pelos discos voadores. Vão inventar um monte de conversa, né? Umas mentiras. Para dizer que não foi Jesus que levou, não. Foi o disco voador. E aqueles desinformados que não lê Bíblia vai acreditar, não é? Mas aqueles que ficarem na terra vai saber a verdade. Porque foi-lhe pregado a vida toda sobre isso, né? Por isso que eu digo, pastores, pregue o evangelho para suas ovelhas. Porque se Jesus voltar, pastores, e vocês ficarem, vocês vão aguentar as ovelhas falando com você. Por que você não nos pregou a palavra? As ovelhas que ficarem, as pessoas que ficarem na terra, os pastores, coitados daqueles que ficarem, viu? Vão ser comidos vivos. Que a cobrança vai ser muito. E vai ser arrastado, né, pelas ruas. Vão ser arrastados pelas ruas os crentes que ficarem, viu, irmão? Fique preparado. Por isso que eu digo, aceite Jesus Cristo de verdade, porque Jesus vai voltar. E você tem que subir. Se você ficar, meu irmão, a coisa vai ser feia. Entendeu? Não estamos brincando aqui, estamos falando sério. O cavalo vermelho cumprirá sua tarefa de juízo, provocando a maior guerra conhecida na história da humanidade. Essa guerrinha que está tendo por aí, isso aí não é nada não. Não é hora dele manifestar ainda. Isso aí é uma guerrinha só, viu, irmão? Mas a guerra que o anticristo vai provocar é mundial. Viu? É a mais terrível de todas. E o cavalo vermelho vai provocar essa guerra conhecida, grande guerra da história da humanidade. Todos os povos serão atingidos em uma dimensão global. O cavalo preto simboliza o juízo desferido sobre os homens por meio da fome. Vai ter uma fome terrível sobre toda a terra. Vocês já sabem que lá na Europa já não tem mais comida. O povo tem dinheiro, mas não tem mais comida nas prateleiras do supermercado. E você agradeça a Deus por você ir nos mercados aqui no Brasil e as prateleiras estão cheias, viu? Tem muita gente reclamando, falando pelos cotovelos aí, falando besteira do nosso presidente. Irmãos amados, veja o que Deus vai fazer quando a rebelião e a rebeldia do povo, né, não mudar a maneira de ser. Deus está mostrando para nós que este homem que ele colocou lá, foi ele que colocou. E que se não fosse Deus, irmãos, estaremos passando fome, que nem a Venezuela, que nem na Europa. Veja só. Milhões de indivíduos morrerão como resultado de escassez de alimento. Finalmente, o cavalo amarelo e seu cavaleiro simbolizam o juízo dos seres humanos por meio da morte. E eles serão instrumento de juízo preparado pelo Senhor para os dias finais. Jó 39, 19 ao 25. Outra pergunta aqui, que nós vamos perguntar e responder ao mesmo tempo.
Esses cavalos serão animais como conhecemos? Como serão esses cavalos que vai vir, esses cavaleiros do Apocalipse? Não. Não são animais que você conhece. Eles serão 4 poderes extraordinários que se manifestarão no período da tribulação e da grande tribulação. No fim dos tempos, né? São simbolizados por cavalos porque este é um animal que nos tempos antigos estava associado à força, à guerra, à batalha, à conquista. Como observou o renomado teólogo Herbert Lucker, para quem o cavalo está relacionado com a guerra e com a conquista. Apocalipse, capítulo 6, do 1 ao 8, 19, tipifica o poder e a força. Você vê, o cavalo é porque é o poder que vai ser. Poder extraordinário que vai ser realizado na terra. E são juízos de Deus que vai ser derramado sobre a terra. Bom, deixa eu ver a hora. Dá para mim falar um pouquinho ainda. Questões relativas aos dias de Cristo e ao dia do Senhor. Umas perguntas aqui. O que significa o dia de Cristo nas Escrituras Sagradas? Veja só. Aleluia. Vou ler só uma parte aqui, que daqui a pouco está na hora da gente orar. Segundo os mais conceituados estudiosos bíblicos, o dia de Cristo alude ao tempo em que o Senhor viria à terra pessoalmente para recompensar todos os santos que lhes foram fiéis. Está ouvindo, santos do Senhor? Será o dia da recompensa, do prêmio e do galardão. Ai, glória a Deus. Será um dia de muita alegria, de muito júbilo para o povo de Deus. Nas visões proféticas aqui do apóstolo João em Apocalipse, repetidas vezes, o Senhor menciona esse dia especial para os que vencerem. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Observe, irmão, que o galardão já está com o Senhor para premiar os que permanecerem fiéis até o fim. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser fiel até o fim. E o apóstolo Paulo se referiu especificamente ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 8. E ainda escrevendo aos cristãos na cidade de Coríntio, ele mencionou que todo o trabalho realizado para Deus deve ser constante, dedicado e consagrado. Jamais será inútil. O trabalho que você faz na casa de Deus não é inútil. Tudo que você faz aqui. Ontem eu estava dizendo que nós vamos ter 2 livros. O livro da vida, onde está o seu nome escrito lá, e o livro das obras. Aí eu te pergunto, o que é que você está fazendo, né? Para que o seu feito esteja escrito no livro das obras. Quantas almas você está ganhando para Jesus? O que você está fazendo para que o reino de Deus se expanda na terra, cresça na terra? Hein? Olha aí, meu irmão. Jamais será inútil, porque haverá um pagamento. Preste atenção aí. Haverá um pagamento e será recompensado substancialmente pelo Senhor no dia de Cristo. 1 Coríntios 15, 58. O dia de Cristo será um dia de alegria e júbilo, de festa e celebração espiritual para todos os salvos na presença de Deus. Lá em 2 Coríntios 1,14. O dia de Cristo será o dia da formatura, da graduação, da conclusão das obras perfeitas que Deus vem realizando na vida dos que são compromissados com Cristo e com a sua obra. Aqueles que são compromissados, não é aquele que diz que está fazendo e não faz.
aquele que faz de conta, não, é aquele que é verdadeiro, porque a Bíblia diz que o Senhor vai recolher, vai fazer a seleção daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que estão só na igreja por causa de música, por causa disso, daquilo, mas verdadeiramente não nasceram de novo. Não são pessoas diferentes, estão carregando o defunto nas costas ainda. Entraram pelo santo batismo, mas continua mentindo, continua enganando, continua fazendo falcatruas. Esses, meus irmãos, vão ficar se não tiver um arrependimento verdadeiro. Sem dúvida será um dia muito especial, Filipenses 1:6. Esse dia memorável, programado pelo Senhor, se cumprirá a qualquer momento. Quando ele ocorrer, todos os salvos de todas as épocas e gerações serão divinamente honrados diante dos anjos, das criaturas celestiais, e recebendo a coroa da justiça. Eita Deus, é o dia glorioso. 2 Timóteo 4:8. Meu irmão, minha irmã, eu fico arrepiada aqui. Eu fico arrepiada de quanta coisa grande, poderosa, coisa que não está na sua mente, irmão. Sua mente não tem, nem a minha, não tem condições de alcançar a grandiosidade. Mais uma perguntinha aqui. Qual o significado da expressão dia do Senhor? A melhor interpretação dessa expressão, à luz da hermenêutica, indica um tempo de julgamento, punição, juízo, condenação. Várias passagens bíblicas se referem a esse dia, em que o Senhor virá julgar a humanidade. O teólogo Robin Van Campin escreveu assim: Dia do Senhor, sinônimo da segunda vinda de Cristo, conhecido também como o fim dos séculos, a última colheita, o sétimo selo, inclui os juízos das trombetas e das taças, culminará com a batalha do Armagedon, a maior batalha que haverá. A maior é a última batalha. O evento mais profetizado do Antigo Testamento relacionado nos últimos tempos, o dia do Senhor. Caracteriza-se pelo fogo da ira de Deus derramado sobre os ímpios na terra. Um só versículo entre 31, os 31.175 registrados na Bíblia. Descreve com várias palavras sinônimas que será o dia do Senhor. Leia a palavra de Deus aqui, Sofonias 1:15. Dia da ira, dia da aflição, dia da angústia, dia do sofrimento, dia da ruína, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de negridão. A Bíblia Sagrada descreve tudo isso. O profeta Isaías, Jeremias, Joel, Amós, Miqueias e Oséias, Malaquias, entre os 260 profetas do cenário bíblico, reportaram-se esse dia como um tempo de juízo, ajuste de contas, penalidades, condenação. Observe a palavra de Amós 5:18 e 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que sejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor, trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Encontramos diversas passagens no Novo Testamento relacionadas com o dia do Senhor, em algumas. Mateus 25:32, Lucas 12:4, 2 Tessalonicenses 2:2, 2 Pedro 3:10 e 13 ao 13, Apocalipse 3:3, 20, 14, 15, 21, 1. Todos esses versículos aqui para você meditar,
para você procurar e se esbaldar nas promessas de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Aí, meu irmão, amanhã vamos continuar falando do Apocalipse. E eu acho bom você ter um papel na mão e escrever cada versículo, cada palavra aqui. Se você não entendeu, você volta ao vídeo, escreva de novo direitinho, tá? Guarde cada palavra no coração, ensina para teus filhos, ensina para as pessoas.